Bora lá, eu adorei a gente. Ana, quem é você além da sua deficiência? Olha, eu sou a Ana Paula. Acho que não tem como falar de mim sem falar da minha deficiência, na verdade, porque é parte de mim, assim, e limita minhas condições, mas também me dá muita criatividade, muita alternativa para viver, enfim. E, bom, atualmente eu estou com a página Londrina Acessível, que eu falo de inclusão e acessibilidade, mas antes disso passei por várias faculdades, já fiz 3 anos de medicina, fiz 2 anos de fonoaudiologia, que eu estou terminando agora. Fiz curso de inglês, de alemão, sabe? Eu tenho uma vida, eu acho que eu considero uma vida normal, né? Eu tenho uma família unida, eu tenho um irmão mais velho e essa é a minha vida, gente. Eu procuro viver como uma vida normal mesmo. É a vida que eu tenho com a minha deficiência e é assim que eu vivo o meu dia a dia. Bom, pessoal, eu convidei a Ana aqui porque a Ana foi nossa aluna de alemão por um período aqui na escola. Para quem não sabe, o college também dá aula de alemão, além de inglês, espanhol, italiano, francês, português para estrangeiros. E eu sempre, quando passava pela sala da Ana, eu olhava assim, meu, que menina foda, entendeu? Que menina bacana e tal. E a gente começou a se preocupar muito com a questão da acessibilidade, que a escola é uma escola antiga, uma casa antiga. Ela foi toda adaptada para poder ser uma escola. E aí apareceu a Ana, né? Aí a gente teve que fazer entender que a gente não estava tão preparada assim como a gente pensa, e por isso que a gente trouxe, e por isso que a gente convidou a Ana aqui para a gente falar mais sobre acessibilidade, que eu acho que é um tema tão importante, e com a leveza toda que você traz, tá? Então, Ana, eu quero voltar um pouco no teu passado. Vamos. Entendeu? Como foi sua infância, sua adolescência? Você já nasceu com a deficiência? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Conto. Eu tenho artrogripose múltipla congênita, então eu nasci com ela. Provavelmente, eu não sei ainda se é genético, né? Mas provavelmente sim. Eu tô fazendo, inclusive agora, depois de adulta, fazendo um teste genético para ver a origem aí. Mas, então eu nasci com essa deficiência, é parte de mim. Eu não sei viver sem ter uma deficiência, então eu não. As pessoas falam, mas sua vida é mais difícil, tal. Não tem como eu comparar, porque eu nunca tive uma vida normal, né? Eu nasci com uma deficiência. Então, minha infância foi tranquila, nunca tive problema com bullying, assim, eu sempre lidei muito bem, sabe? Com a minha deficiência. Eu acho que eu nunca me vi muito como uma pessoa com deficiência. Então, sempre fiz tudo, fui incluída em tudo na escola, participava das viagens, dos acampamentos, sempre fui em tudo. Fiz aula de inglês, né? Então, sempre participei de tudo mesmo. Minha família... E será que isso é uma coisa da sua família? Tipo, minha família. Como eles te acolheram e como eles reconheceram que realmente, efetivamente, tudo bem? A minha família sempre me falou assim, você tem essa limitação, mas a sua limitação não vai limitar a sua vida, você vai ter uma vida normal. Você não é a sua deficiência. Então, a minha família sempre teve muito isso de me colocar para participar de tudo. Eu acho que isso fez toda a diferença. E o seu Antônio vem para trazer um cafezinho para a gente no meio da gravação. O que você acha disso? Tudo bem? Aqui. Ela já perguntou do seu docinho, tá? Saudade do seu docinho. Falou assim, seu Antônio não tá mais fazendo docinho? Você quer um café, Ana? Eu sei, você traz, seu Antônio? Eu tô fazendo doce só por encomenda agora. Gente, para quem não sabe, o seu Antônio, além de ser o nosso segurança, guarda-carro, fica aqui com a gente há muito tempo, nosso anjo da guarda, ele faz uns docinhos maravilhosos. Né, seu Antônio é patrimônio do college, gente. Parte da mobília. Isso. Mas enfim, Ana, vamos voltar um pouquinho para entender assim, qual o impacto efetivo que essa deficiência que você tem na sua vida. Você estava falando aqui que você fez medicina, que você fez vários cursos. Fala para mim um pouquinho agora, assim, você tem uma certa positividade, uma relação muito boa em relação à sua deficiência, mas o que ela impacta na sua vida? O que você deixa de fazer por conta da deficiência? Ótima pergunta, porque eu falo que tenho uma vida normal e tal, mas é óbvio que eu tenho limitações. Eu não consigo... Acho que assim, na infância, o que eu mais senti falta era... Eu falava, mãe, eu não corro, porque assim, depois eu vou contar, mas até 4 anos atrás eu andava.
Lá vem São Antônio de Com açúcar ou com sem açúcar? Com açúcar, meu amor. Eu amo, Acho que gente. nós vamos ter muitas interrupções hoje, gente. Deixa Mas ele, tudo gente. bem, faz parte, Ele né? é o... Ixi, deixa ele. Você tá falando quando Da você... minha infância, eu Isso. falava... a única coisa que eu comentei com meus pais, que eu falei, mãe, eu não corro. Eu queria correr. Isso eu devia ter uns 6 anos, 7 anos, sabe? Daí minha mãe falou assim pra mim, mas, Ana, fica tranquila, adulto não corre. Você vê adulto correndo por aí? Tipo, igual criança, né? Daí eu falei, não, e tipo, naquele momento eu aceitei, sabe? Aham. Então, assim, a infância, o que eu mais sentia vontade era correr. E ficou tudo bem, porque adulto não corre, então... Achei ótimo, amo sua mãe. Ai, então, ela me confortou ali, acolheu daquela forma, né? Aham. E daí agora, assim, na vida adulta, o que mais limita, sempre me limitou foram escadas, que eu sempre precisei de ajuda. Agora que eu tenho essa deficiência maior, eu não consigo subir escadas. Então, realmente é uma limitação. Você quer também? Eu não, obrigada. Aham. Obrigada, meu amor. De nada. Depois a gente conversa do Ok, ok. docinho. Então, na vida adulta, a escada sempre me limitou, mas eu sempre fui muito aberta a aceitar ajuda. Então, por exemplo, há 4 anos, na verdade, gente, eu parei de andar, né? Então, eu preciso falar da minha vida antes e agora. Pode falar um pouquinho, então. Posso falar? Claro, Então. fala. O programa é seu. O podcast é o primeiro podcast que você faz? É o primeiro podcast que ela faz, mas ela tá aberta a convite, tá? Eu estou à disposição. Vamos lá. Então, assim, aconteceu que eu comecei a ter muita dor no quadril, sabe? E daí, assim, uma coisa que todo mundo tá sujeito, meu veio antes, que é a artrose, doença de velho, né? E daí eu precisei de uma cirurgia, essa cirurgia não correu como esperado. Tive que fazer mais 3 revisões cirúrgicas, 3 cirurgias, quase morri. Precisei de UTI cardíaca e tal, então isso... e perdi a capacidade de andar sem apoio, agora eu tenho mais dor ainda do que antes. E isso mudou muito minha percepção de vida também, sabe? O que antes eu achava que às vezes precisar de uma mão para subir escada era muito ajuda, agora eu preciso de... Né? Uma mão não adianta mais, eu preciso de Apoio. mais pessoas para conseguir subir, por exemplo. E às vezes fica inviável. Então realmente mudou minha percepção de vida, sim. Então, até 4 anos atrás, o que me limitava era, acho que mais escada mesmo, andar em distâncias muito longas na minha vida. Mas assim, por exemplo, na faculdade de medicina que eu fiz, eu precisei de poucas adaptações, assim, na verdade. Mais a altura de mesa, porque eu tenho baixa estatura. Mas tudo eu incentivava e orientava, sabe, as adaptações. Porque quem não precisa de uma adaptação não sabe como adaptar. Ainda, tem norma, tem não sei o quê, mas quem tem a vivência que sabe a adaptação O que precisa, né? E essa pessoa tem que estar aberta a falar, porque as outras pessoas não têm culpa de não saber, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes fica na defensiva, fica revoltada, desconfortável, mas não, a gente tem que entender que as outras pessoas não têm obrigação de saber. Porque elas Será que o não papel vivem de aquilo. vocês também não é ensinar a gente? Exato. A terminologia, É assim como que eu vejo. conversar, como Eu falar. acho. E aí, Ana, falando sobre isso, assim, você lembra de alguma coisa que te marcou? Assim, dentro dessa história toda, um momento, uma história, uma coisa engraçada, uma coisa difícil, uma coisa dramática, por conta da tua limitação? Você quer contar pra gente? Na deficiência, Que alguma diz? coisa assim que houve uma historinha, alguma coisa que aconteceu com você que você lembra agora e fala assim, foi muito engraçado, ou foi muito triste, ou fiquei muito revoltada. Uma historinha, um Deixa eu caso. pensar num caso. As crianças, vou contar a criança quando me abordam. Isso é bem engraçado, isso sempre aconteceu. Mas uma me marcou assim, porque eu achei muito criativo. Eu sentado assim, fazendo nada, né? Ele é um primo de um primo, um parente distante. Ele chegou para mim e olhou e falou assim: você é grande ou você é pequena? Então essas coisas acontecem bastante, assim, de criança. Eu acho elas muito criativas.
Mas criança é muito tranquila, assim, você explica e tá tudo certo Criança pra é muito eles. espontânea, né? Muito espontânea, muito espontânea. Aham. Pergunta, mas por que você é assim? Por que você é torta? Eles falam mesmo. Daí eu explico, porque eu nasci assim, tem gente que nasceu... Olha em volta, tem gente grande, tem gente pequena, gente gorda, gente magra. Não é verdade? Eles, é verdade. E fica tudo certo, É sabe? legal. E porque, na verdade, o mais importante é como a gente vê, né? A diferença. É isso. E não é... Porque a diferença, ela vai existir na esquina. Uhum. É só a gente olhar para essa diferença. Ô, Ana, eu queria saber alguma coisa para você, como... Você falou que você tem um timeline, né? Antes de 4 anos e agora, nesse momento que você está enfrentando. E um prognóstico. Você acha que existe uma tendência de... Com o avanço da medicina, tecnologia, né? Os robôs, né? Entrando para substituir alguma cyber, usando aí Para cirurgia, você para diz? cirurgias. Você tem visto alguma coisa sobre isso? O que você está prevendo aí em termos de tecnologia para ajudar você nesse processo? Olha, no meu caso é muito específico, assim, não há um protocolo de reabilitação, sabe, de cirurgia, por isso que é muito difícil, porque eu tenho essa doença genética, né, essa condição genética, mais a complicação que teve na cirurgia, então é muito específico, não há um protocolo. Mas assim, eu vejo que a medicina tem avançado muito. Tá? Assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiz uma cirurgia na coluna. Eu tinha feito aos 2 anos. Não, meu histórico cirúrgico é péssimo. Quantas cirurgias você já fez? 14. E assim, 2 na coluna. Uma eu fiz com 2 anos, porque eu tenho uma escoliose muito severa, assim, 67 graus, que é bastante, depois vocês pesquisem. E fiz primeiro com 2 anos de idade, não segurou a escoliose. Depois eu fiz com 8 anos. Eu tenho uma haste do início aqui do pescoço até quase as últimas vértebras ali. Tenho uma haste, mas a minha haste é torta. Ela é para segurar a escoliose, não para esticar, não para alinhar a coluna. Ela só segurou o que estava torto ali. E hoje em dia, com o avanço da medicina, com essa parte robótica, já é muito diferente a cirurgia da coluna. É muito diferente. Se eu tivesse feito agora, teria um resultado muito melhor, teria esticado minha coluna, não teria só segurado. Sim. Então eu vejo que a medicina tem avançado muito, isso é muito positivo, né? São técnicas menos invasivas, são o que causa recuperações mais rápidas, então... Mas assim, no meu caso é mais reabilitação manual mesmo, na fisioterapia, eu faço 3 vezes por semana. E assim, se um dia eu tiver uma revolução, uma técnica revolucionária e robótica para consertar isso daqui, porque eu tenho uma prótese e uma vez que você tira teu osso para colocar a prótese, não tem como mexer. Não tem mais osso ali para mexer. Mas eu acredito sim que tem um prognóstico. Agora vamos falar um pouco sobre a Ana. Pelo que você falou, você foi mais para a área acadêmica, suas experiências. Você tentou entrar no mercado de trabalho? Alguma vez? Eu já fiz estágio, quando eu fazia publicidade e propaganda, eu fiz estágio, mas assim, era em casa, era já home office. Então, eu nunca trabalhei fora. E aí, nesse processo de mercado de trabalho, você já passou por alguma situação de capacitismo ou não? Não. E nem na escola? Na faculdade já, sim, na vida adulta? Na faculdade. Na vida infantil, assim, até o ensino médio, não. Sempre houve uma inclusão muito legal. A minha turma era muito, muito inclusiva, muito... me acolhia muito bem. Agora, na faculdade de medicina, que eu já ia com a scooter, que eu já tinha... Foi entre ali as cirurgias e a medicina. Foi uma loucura na minha vida. E... houve má vontade na questão de adaptações. Isso era muito claro, assim, para mim. Então, sabe, gente que, precisa não sei o quê, daí vai pegar pra Ana e virava o olho, sabe? Tipo, uma mesa mais baixa que eu pedi. Então, houve isso. E risadinha também, de turma olhando, apontando, da medicina, tá? Isso é muito curioso, né? Porque assim, a criança ela tem uma ingenuidade
E ela, por um lado, ela pode fazer perguntas bem embaraçosas para você, né? Aham. Mas existe uma honestidade muito grande. O adulto faz de conta, mas na verdade ele é mais preconceituoso. Ah, né? Nesse com certeza, sentido. com certeza. Então, gente, Criança. E isso foi uma das razões de você ter lançado a sua página de Londrina Acessível ou não tem nada a ver? Conta um pouquinho sobre Londrina Acessível. A página foi depois de eu ter trancado medicina, porque eu tinha muita dor para fazer a faculdade. Daí eu tive um sonho, estava até contando para a Cláudia. Tive um sonho e falei, vou mostrar meu dia a dia, vou mostrar minha rotina, porque as pessoas não têm noção do quanto um degrau pode limitar a pessoa de entrar e sair de algum lugar, de circular. Então eu falei, eu preciso mostrar, porque antes eu também não tinha essa noção, porque eu andava. Então, por exemplo, hoje eu pergunto, chegar num restaurante, num barzinho, eu pergunto pra alguém que já foi, fala, você sabe se tem escada lá? A pessoa não lembra, porque é tão automático você subir e não lembra. Então eu tenho que mostrar, essa veio meio como um objetivo de vida, assim, agora uma missão mesmo, de eu mostrar inclusão e acessibilidade. E você está trabalhando isso em política pública, participando de alguma coisa nesse sentido, para poder Cláudia, ter uma mudança? Está se considerando uma ativista? Eu acho que eu sou uma ativista, sabe? Eu tenho buscado apoio político, mas é muito só para tirar foto, abraçar. Eu tô odiando cada dia mais a política, porque eles adoram receber para tomar um cafezinho, para tirar uma foto, para postar no Instagram. Mas efetivamente fazer, ninguém me ajuda a fazer. Então, vamos mandar um recadinho aí para os nossos representantes públicos. E o tanto de acessibilidade, falta, né, de acessibilidade que eu mostro na página em vias públicas, e eu mando, daí fala, você tem que falar com tal órgão, com tal setor, o caminho é esse, mas ninguém se pegou para ajudar, sabe? Ninguém. E para quem não sabe, como ela tem uma página no Instagram, eu acho que ela gera bastante conteúdo. Eu acho que quase todo dia você posta alguma coisa. Então vamos ajudar a Ana a divulgar a página, divulgar o perfil dela no Instagram, para ver se a gente faz um movimento. Porque eu acho que a Ana estava falando uma coisa bem interessante para mim antes da gente começar, que é, hoje a gente está vendo a condição da Ana, ela nasceu assim, né, com essa incapacidade, mas qualquer um, né, a gente que anda, que enxerga, que se locomove com facilidade, pode se tornar deficiente. Pode ter um acidente, né? Um acidente, um AVC, né? Ninguém tá imune a isso. E só quando a gente passa que a gente passa a reparar e perceber, enfim. Mas dá para pensar nisso antes de se tornar deficiente, fica bem mais fácil. Eu acho que se todo mundo se preocupasse com isso, reparasse e cobrasse, ia ser muito bom para todos. Porque a inclusão, ela não é só... Não vai ajudar só quem tem uma limitação, ela é boa para todo mundo consegue subir rampa. Então, por que não, sabe? Exato, a gente vive numa sociedade, né? É inclusão, é para todo mundo. Não vai excluir quem anda, é para todo mundo conseguir acessar. Ótimo. Ana, agora eu preparei aqui uma série de perguntas que são curiosidades que as pessoas têm e nunca têm coragem para perguntar. Vamos lá, tô pronta. Então tá bom. Ana, quantas pessoas te olham na rua, tá? Tipo, né? Encarando, Isso, como que você lida com esse olhar assim? Eu dou um oi, dou um tchauzinho, pergunto se tá precisando de alguma coisa. Você perdeu alguma coisa aqui? Quer dar uma voltinha na minha scooter? Tudo bem, eu pergunto, as crianças, tem criança, lá vou eu falar de criança. Às vezes fica olhando pra mim, não é pra mim, é pra scooter. E já teve um no shopping que eu nunca vi na vida, subiu no meu colo pra dar volta de scooter. Mas adulto olha mesmo e eu dou um oi, cumprimento, daí a pessoa acha que se toca. E a pergunta mais sem noção que já te fizeram? Já perguntam, na verdade, acontece muito de não perguntarem direto pra mim, perguntam pra quem tá comigo, o que ela vai comer, o que ela vai querer. Daí eu falo, opa, tô aqui. Eu interrompo, falo, moça, pergunta pra mim. Semana passada eu tive que fazer a moça no salão de cabeleireiro, a moça perguntando pra minha mãe o que eu ia querer. Eu falei, moça, eu tô aqui. Juro. Isso é bem sem noção, acontece muito. Noção. Ela escreve, ela assina. É muito frequente. Ô, pessoal, vamos prestar atenção, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos prestar atenção como que a gente se comporta. Eu sou uma pessoa, sabe? Parece que eles não veem como... A sociedade não vê como pessoa, vê como
uma coisa isolada, retirada mesmo da sociedade, uma parte mesmo separada, mas não é. Tipo, E é por isso que a gente está aqui, tá? A gente está aqui para a gente normalizar e para a gente colocar essas questões todas que, de repente, a gente não gosta de falar muito, mas normalizar e fazer esse bate-papo. Eu quero agradecer muito você estar aí. Eu tô muito feliz de estar aqui. Para realmente a gente conversar isso com um bate-papo. Naturalidade, eu acho que tem que ser natural. Se tem alguma pergunta, faça, sabe? Exato. Pode mandar lá no perfil dela no Instagram que ela vai responder. Pode mandar. Gente, eu queria perguntar para você sobre a terminologia. PCD é adequada? Você gosta que usa PCD, pessoa com deficiência? Ou qual que seria... Que às vezes a gente fica meio... Causa muita dúvida, né? Eu acho que o esses ideal... dias eu estava preenchendo um formulário e era questão de gênero. E lógico, eu sou de uma geração que não tinha todas essas questões na mesa. Sim. E aí eu tive que perguntar para a ala jovem da escola, o que eu sou? Aí ela falou, você é cis. Eu falei, o que é cis? Nossa. Então, assim, acho que essas questões, elas são interessantes da gente trazer. Como que você acha que é a forma mais adequada da gente denominar? Sim, né? Eu acho que a mais atual é pessoa com deficiência, mas fala de deficiência, assim, a Ana é deficiente, eu não ligo, eu sou super tranquila. Eu acho que se você tem dúvida, pergunta pra pessoa, sabe? Acho que tá tudo bem perguntar. Mas, assim, eu acho que pessoa com deficiência é um bom termo, porque lembra que é uma pessoa com deficiência. A existência da pessoa está inclusa ali no terminologia. Então, eu acho uma terminologia legal. É legal, né? Eu acho. Tá. E o que você gostaria que as pessoas parassem de presumir sobre você? A pessoa com deficiência, ela é muito underrated. Tipo, subestimada, ela é muito subestimada, muito, em todos os aspectos. Então, já presumem que eu não sei ler, que eu não sei escrever, que eu não falo, que eu, por ter uma deficiência física, eu tenho uma deficiência cognitiva também, isso é muito comum. Isso é muito bacana. Então, acho que a gente tem... Coloca num lugar Acho que o ideal é você colocar todo mundo como se tivesse uma capacidade cognitiva normal. Se você vê uma pessoa ali visivelmente sem controle de cabeça, encostada ali na cadeira de rodas, eu ainda assim me dirijo à pessoa quando eu tô falando, porque se ela não tiver capacidade de responder, o acompanhante vai responder. Mas primeiro eu pergunto para a pessoa, sempre. Gente, isso é uma dica super importante. Super. É super importante. Então é olhar para a pessoa, falar com a pessoa. Se de repente ela não conseguiu, aí você vai saber ou não. Mas pergunta para a pessoa, gente. É muito importante isso, muito significativo mesmo. Ô, Ana, agora eu vou entrar num tópico, vida amorosa. Vamos lá. Tá? Vida amorosa. Você já sentiu que as pessoas te veem como assexual por causa da deficiência? Sim. Tem os dois lados. Eu acho que tem a infantilização. Acham que eu sou uma criança, que eu estou sempre acompanhada, que eu preciso estar acompanhada. Você tá com quantos anos agora? Que eu esqueci. Fiz 30. 30. Não parece. Não parece. Mas fiz 30. Ui, microfone. Então, tem os dois lados. Tem a parte infantilização e tem a parte da fetichização. Fetichização também. Que acontece muito com pessoas com nanismo, por exemplo. Né? Que estão sempre ou em circo, sendo motivo de graça ali. Peraí, que agora eu me perdi. Você falou infantilização e... Fetichização. Fetichização. Gente! Babado, hein? Vamos lá. Acontece, porque é diferente, tudo que é diferente às vezes causa um interesse sexual nas pessoas. Isso é um pouco bizarro, eu acho, mas acontece. Acontece, olha lá, gente, que coisa interessante, eu não sabia. E você já passou por situações de preconceito em aplicativos de namoro, por exemplo? Você já usou? Eu fiz um teste recentemente, eu até ia fazer um vídeo sobre isso, spoiler. Eu fiz um teste postando fotos minhas só sem a scooter, do rosto pra cima, tá? E eu tive muitos matches, porque minhas fotos são boas. Esses dias, aliás, eu vi a Ana se maquiando. Adoro. E sim, tipo... Ai, tô com rinite. Muito bem. Eu gosto de maquiar desde criança, adoro. Tem uma precisão, assim... Uma habilidade, né? Coordenação motora fina eu tenho, então faço delineado, faço tudo. Então, do aplicativo. Do aplicativo. Fiz um teste sem mostrar minha deficiência,
Porque eu sentada numa cadeira, às vezes numa foto de longe, não parece que eu tenho uma deficiência. Claro. Não é aparente. Daí deu um monte de match. Deu, super, nossa, arrasei. Contatinhos. Arrasei. É. Mas daí eu troquei o perfil e coloquei uma foto na scooter. Acabou os match. Nunca mais tive match. Mas assim, aplicativo eu acho difícil porque assim, as pessoas estão ali só pela aparência. Exato. É um cardápiozão ali. Então, o menu. quando você mostra alguma característica que não é atraente, ou eles veem primeiro a deficiência antes de olhar o rosto, antes de qualquer coisa, então realmente acaba ali o interesse. Eu não acho que a Ana ele é muito gata, viu? Podem mandar contatinho aí. manda currículo, tá? Porque não é assim também não, Exato. não é todo mundo não, gente. Pô, tem critérios. Não, tem que ter cabeça boa. Bom, Ana, agora vamos falar um pouco sobre sua rotina e a tua autonomia. Tá? Vamos. Você consegue fazer tudo sozinho? O que que você precisa de adaptação? No seu dia a dia, da hora que você acorda, você tá dormindo na tua cama. A sua cama é especial? Não. O seu banheiro é especial? Vou contar. Então conta pra mim da tua rotina, do seu dia a dia. Já me perguntaram isso, se minha casa era mais baixinha, as coisas. Não, gente, minha casa é normal. Eu faço tudo sozinha, assim, de questão de levantar, escovar dente, tomar banho. Eu preciso de ajuda para vestir algumas peças de roupa, tipo calça jeans é mais difícil, fechar sutiã é mais difícil. Até agora eu comprei um sutiã que fecha na frente, achei interessante. Preciso de menos ajuda, mas é basicamente isso que eu preciso de ajuda, né? Entrar no carro também eu preciso de ajuda, sair eu saio, mas entrar no carro é bem difícil. Sozinha não dá. Mas de resto é normal, a altura das coisas é normal. Mas você consegue fazer a sua alimentação? Não. Faço. Você vai no fogão? Sim, mas não sei fazer nada, mas eu... Ó, ela é boa de papo, mas não sabe cozinhar coisa Não, nenhuma. gente, mas assim, miojo e brigadeiro, pode contar comigo. Ô, Ana, e nesse período que você ficou... Porque acho que você foi para a Alemanha, não foi? Foi. Conta pra gente, então, sobre essa rotina e sobre essa rotina de viagem. Você foi sozinha? Você foi com seus pais? Como é que foi essa história? Fui com meus pais. Eu tinha uma prima que morava fora, daí facilitou um pouco, porque a gente foi Inglaterra, Alemanha, República Tcheca, Hungria, toda parte ali do leste europeu. Foi antes de eu precisar da scooter e tal, então eu andava, mas eu andava com dificuldade, então sempre precisava segurar na mão de alguém e tal, mas foi tranquilo a adaptação. A gente fica em quarto adaptado sempre, os hotéis, porque daí na Europa principalmente tem muito lugar que tem banheira, né, nos chuveiros é banheira, então daí sempre foi difícil pra mim, então nos quartos adaptados a gente pegava, então foi sempre tranquilo. Tá, então falando sobre isso, você já teve lugares que você teve que improvisar. Ah, sim, né? sim. Então certeza. o chuveiro é um, né? Chuveiro. Tem mais algum que você lembra que você teve que improvisar, que não estava... Aqui hoje, pra você chegar, você teve que improvisar. Ah, mas isso é direto. Precisar de uma mãozinha assim é bem frequente, assim. Todos, um degrauzinho, uma coisa assim, sempre tem que improvisar. E agora eu queria perguntar para você sobre o capacitismo velado ou escancarado, tá? Qual que é pior? Aquele agressivo, que tipo a pessoa vira o olho, né, e tal, ou disfarçado de gentileza? Nossa, difícil, hein, Cláudia? Acho que os dois estão ali no mesmo peso ali na balança. Muito difícil, porque o velado, eu acho que ele é mais cruel, eu acho, sabia? Porque é disfarçado, né? Você acha que a pessoa tá querendo o bem ali e tal, e no fundo ela é super preconceituosa, então é mais difícil, eu acho. E já tentei, acho que você deu um exemplo agora sobre usar a sua imagem para poder parecer legal, né? Sim. Entendeu? Tem mais algum exemplo? Eu tenho essa noção, assim, essa malícia de perceber quando as pessoas querem só parecer legal, né? Isso na política acontece bastante. Não com todos, é lógico, não com todos. Tem realmente quem se preocupa. E algum outro exemplo, eu acho que... já me chamaram para, por exemplo, participar de projetos da faculdade e tal, mas era só para colocar um PCD no grupo, sabe? Acontece isso. E se você fosse política, o que você sugeriria, o que você batalharia
para incluir na nossa legislação? Tem alguns projetos de leis, eu vejo projetos de leis de outras cidades que funcionam, né? Que são a respeito disso. Por exemplo, eu acho que o que eu mais lutaria seria por acessibilidade mesmo, tá? Na cidade, nas vias. E cobraria também de comércios enfim, de empresas, acessibilidade. Eu acho que faria lei disso. Tem uma política, um projeto de lei de Balneário Camboriú, que eu acho que é um exemplo legal. Eles não vão dar mais alvará se a pessoa não tiver acessibilidade. É um projeto polêmico, porque acaba... o empresário acha que prejudica ele não ter o alvará rápido, porque acaba demorando um pouco mais para ter o alvará, mas obriga as pessoas a cumprirem a lei, que é ter acessibilidade. Eu acho um projeto de lei super interessante. Isso já existe lá em Camboriú? Existe. E já está muito melhor. Como eu vou lá com uma certa frequência, já estou vendo que tem bem mais acessibilidade, já está tendo muita mudança por parte dos empresários. Lá tem muita outra atividade também de comércio, né? Então, não tira o alvará se não tiver acessibilidade. Então, está cada vez mais acessível. Então, para resumir, você gostaria de que a cidade onde você mora, a cidade onde você vai visitar, não te oferecesse barreiras físicas? Exato. Cumprisse a lei e o direito de ir e vir, né? São algumas leis que existem já e não são cumpridas. Não são fiscalizadas. Aqui em Londrina, por exemplo, tem uma brecha na legislação, porque você tira o alvará, não tem acessibilidade. Por exemplo, o Corpo de Bombeiro não aprovou. Daí você tira um alvará provisório, por exemplo. Você tem um ano para se adaptar. Na verdade, tira o alvará mesmo, mas eles dão, você tem um ano para se adaptar. Só que ninguém nunca mais fiscaliza, então... Aí não adianta, Não né? adianta nada. Não adianta nada lei sem fiscalização. Não Isso adianta. é a grande verdade, né, Ana? Bom, agora, Ana, a gente vai para uma parte que a gente fala que é assim, um bate-bola, Tá. Então, assim, é mito ou verdade? Então, eu vou falar uma frase e você vai falar se é mito ou verdade e discorre sobre ela. Tá bom. Tá bom? Beleza? Tá pronta? Tô pronta. Então, primeiro PCDs não gostam de ajuda. Mito. Mito porque às vezes a gente precisa de ajuda e às vezes não. Então você tem que perguntar, você precisa de ajuda? Então, isso que falta nas pessoas. Perguntar. Fala, tá tudo bem? Tá precisando de ajuda? Não? Não tá? Então ótimo, vou seguir minha vida. Beleza. Então deixa... Perguntar. Não tem vergonha de perguntar. Pergunta. Tá. Outra. Toda deficiência é visível? Mito, não, tem deficiências complicadíssimas que a gente não vê. Osteotomia, que é aquela bolsa aqui, demanda muito cuidado, muito critério. Existem deficiências cognitivas, né? Graus de autismo, tem jovem que você vê que tá, o físico é normal, mas o cognitivo é bem complicado. Bem comprometido, né? Sim. Outra. Todo PCD tem direito à aposentadoria? Não. Na verdade, assim, você tem direito, acho que tem a ver com, tem que ter uma renda familiar baixa. E você não pode também ser nem autônomo, nem nada para ter essa aposentadoria. Então, não é todo. Você tem que ter tem critérios. Tem alguns critérios. PCDs não podem viajar sozinhos? Mito, pode sim, já viajei, já acontece. Sim, assim, se você precisa de acompanhamento, sim, mas se você chega numa rodoviária, no aeroporto sozinho, ninguém pode te barrar, não. Então, sozinho, leva cadeira, inclusive, leva tudo. Leva o cão-guia, pode sim. E estacionar na vaga de deficiente é sempre errado, mesmo se for rapidinho? Verdade, sempre erradíssimo, não é para você aquela vaga. A gente precisa porque ela é maior, ela tem um espaço ali para abrir, para tirar a cadeira, ou tirar o andador, ou o teu acompanhante te ajudar a descer. Então a gente precisa daquela vaga, por favor, nem por 5 minutinhos. Isso é uma coisa que a gente tem visto bastante, principalmente em supermercados, né? As pessoas não respeitam nem vaga para idoso, nem vaga para PCD. E vamos lembrar, gente, que quem tem uma deficiência precisa ter um espaço mais próximo possível, mais acessível
possível Sim. para que a gente facilite a inclusão de verdade, né? E a gente tem que falar sobre isso, porque às vezes é ignorância, no sentido de realmente não saber. Eu já falei antes, as pessoas não são obrigadas a saber. A gente tem que educar as pessoas, ensinar e falar sobre isso. Sabe, eu postei na minha página, sabe, a faixa zebrada do lado da vaga PCD. Uhum. É muito motociclista para ali naquele lugar. Eu fiz uma enquete lá, o tanto de motociclista que falou que não sabia que ali não podia parar a moto, juro pra você. Então é por ignorância mesmo. Então a gente tem que falar sobre isso e mostrar que Mostrar o motivo a né? Então, gente, por favor, tá? Pensa 2 vezes antes de parar numa vaga de deficiência e numa vaga de idoso. Uhum. Tá bom? Vamos lá, então, para as 2 últimas perguntas. Vamos. Olha como passou rápido, quase uma hora a gente conversando aqui. Uhum. Quando a gente está conversando com gente legal, amiga e tal, a coisa Passa rapidinho, flui né? mais rápido, né? São 2 perguntas, tá? Tá. A primeira é, qual a maior lição que a sua vivência, que a sua experiência te proporcionou e te ensinou? Eu gosto de falar sobre a genuinidade, que assim, quando tenho amigos e amor, é sempre genuíno. Então, eu não fico... A minha vida, a minha deficiência afasta quem é capacitista realmente. Então, quem tá comigo, quem tá tanto relacionamento, amizade, família, é porque realmente gosta e me vê como pessoa e me ama da forma que eu sou. Verdadeira, né? É verdadeiro, sempre Existem é verdadeiro. pessoas verdadeiras. Muitas, muitas. Eu acho que o bem prevalece sempre. Que ótimo. E qual que é a mensagem que você gostaria de deixar, então, para quem está seguindo e ouvindo a gente? Pessoal, bom, primeiro eu queria deixar para você ver as pessoas com deficiência como pessoas. Não precisa ter tabu, não precisa ficar cheio de dedo, sabe? Para formar uma amizade, para um relacionamento, para Ele oferecer... é legal, tá, gente? Para oferecer ajuda, mas tem deficiente chato também. Isso, Não tem- vamos esquecer Tem disso. chato em qualquer Isso, lugar. é uma pessoa, gente. Não é porque deficiente que é anjo, não. Tem gente que é muito chato, isso, Maria. Aham. Mas a mensagem Mensagem. é essa, para ver a gente como pessoa, respeito e inclusão sempre. É isso que eu queria deixar. Ana, eu acho que foi maravilhoso. Eu tô muito feliz de ter falado aqui com vocês. Por mim, eu ficava mais 2 horas aqui conversando. Então, para quem não segue a gente, começa a seguir nas redes sociais. A gente também está no YouTube, chama College Flow. A gente tem uma série de entrevistas com alunos, ex-alunos, pessoas que a gente gosta e que tem sempre um recado muito especial para dar, porque o college é isso também, né? O college trabalha com ensino de idiomas, faz tradução, faz interpretação, mas acima de tudo, o college é um lugar que a gente acolhe as pessoas. Uma família, É uma gente. Eu vou família. falar porque eu amo esse lugar, eu recomendo para todo mundo. Eu amo. E É uma deixa família. mais uma vez a sua página, por favor, para as pessoas seguirem. Londrina Acessível. Eu tô no YouTube, no TikTok, no Instagram. Ok. Beijinho.